Graça e paz, igreja, amém? Diga assim comigo, Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus, irmão. Bom, de fato, é nós estarmos aqui porque entendemos uma necessidade do nosso espírito. Todos os dias nós comemos, temos o privilégio, nem todos têm, mas de tomar um café, almoçar, às vezes tomar um cafezinho da tarde e jantar. Nem todo mundo dispõe desse mesmo privilégio. Embora a terra ela sempre produziu o suficiente para abastecer todos que nela habitam, mas pela dureza do coração de muitos, estão retendo aquilo que a terra está produzindo para si, consequentemente estragando, consequentemente não cumprindo um propósito. Hoje, eu vendo alguns conteúdos, me veio a definição do famoso pão duro. E eu achei bem interessante, eu anotei porque muitas vezes nós não entendemos, reproduzimos, mas sem o entendimento. Por que pão duro? É somente pela mesquinhez, somente por reter um recurso? Não, porque o pão duro é um pão que não foi consumido no dia que foi produzido, naquele dia. E aí foi deixado para outro dia, foi retido e ele acabou endurecendo. Ou seja, ele não cumpriu o seu propósito. Jesus, ao nos ensinar a oração, ele fala, olha, dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Então existe uma provisão diária para aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. E só vai entender, eu já disse isso algumas vezes, que o Pai, Ele é nosso, quando nós entendemos. Ou melhor, se você entende que o Pai é nosso, você vai entender que o pão, Ele também é nosso. E é por isso que eu não posso reter, porque aí sim eu vou ser aí classificado como um pão duro, como alguém que retém o pão para os dias seguintes que eu nem sei se virá. Nós temos as nossas projeções, os nossos sonhos, mas nós estamos debaixo de um governo, de uma autoridade divina que determina os dias. Para Ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Ele determina se amanhã nós iremos acordar ou não, se nós faremos isso ou não. Eu não sei você, mas algumas vezes eu já fui impedido de mim mesmo, de realizar algumas coisas. Estava projetado para eu ir em algum destino e no meio desse caminho aconteceu um pneu estourar, de a moto parar, de acontecer algo que não estava programado. E quantas vezes as pessoas, quando lidam com esse tipo de situação, podem responder àquela ocasião de duas formas: ou reclamando, ou reconhecendo que foi um livramento. E é muito mais fácil nós reclamarmos, porque nós vivemos completamente entregues aos nossos planos, e quando os nossos planos não dão certo, nós esquecemos ou melhor, nós não entendemos, ou naquele momento deixamos de entender que existe um plano superior aos nossos planos. E muitas vezes Deus estava nos preservando de que algo pudesse acontecer grave. Então vale a pena andar com esse Deus e se submeter à sua vontade. Vale a pena entender que, meu irmão, a fé vem por ouvir e ouvir a sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui, porque o meu espírito, o teu espírito, ele tem fome, não é de pão, tem sede, não é de água, mas é de ouvir a palavra do Senhor. E basta nós compartilharmos um versículo, ou alguns versículos, ou falarmos a respeito da palavra de Deus e de tudo que o Senhor Ele tem feito nas nossas vidas, para a nossa fé começar a ser edificada, para ser fortalecida. É por isso que existem tantas pessoas
frias, apáticas, distraídas, porque muitas vezes vai abrindo concessões e se alimentando de tantas outras coisas, e a sua fé vai desmorecendo. E nesses dias nós precisamos entender que o justo ele vive pela fé no Filho de Deus. E não estamos aqui para fazer a nossa vontade, sim a vontade daquele que nos chamou para vivermos pela fé. Alguém que vai dizer um jargão, muitos vivem pelo pé, e nós decidimos viver pela fé. Porque quantas vezes nós já erramos por tomar decisões precipitadas, decisões erradas, impulsivas, sem consultar o Senhor. Nós estávamos conversando essa semana que muitas vezes a oração é o último recurso que eu vou utilizar, quando deveria ser o primeiro. Em cada situação, em cada decisão que eu preciso tomar, em cada posicionamento que eu preciso ter, em cada pensamento que eu preciso pensar, eu preciso entender que a oração, aquele que me criou, aquele que sabe tudo ao meu respeito, aquele que sabe tudo ao teu respeito, ele está à disposição para trazer clareza, para você decidir com assertividade, para você decidir e ser bem sucedido na sua decisão. Mas muitas vezes, por talvez estar tão fixado nessa terra, com os recursos que essa vida nos propõe, nós buscamos tudo o que nós podemos primeiro, para depois tentar buscar o recurso que vem do céu. Entenda bem, nós precisamos entender a nossa origem. Você, meu irmão, veio do céu, você foi gerado lá, e portanto o Senhor ele está chamando filhos que tenham esse entendimento, para se mover não com base na sabedoria da terra, na informação da terra, na inteligência da terra. É tremendo, meu irmão, eu admiro a inteligência do ser humano, a capacidade. Eu estava vendo a história do Elon Musk, e é tremendo, a assertividade, os erros, a persistência, a resiliência de dar errado e tentar de novo, de estar quase falido e de tomar uma decisão um tanto que arriscada, mas no final entender que deu certo. Só que, meu irmão, existe uma sabedoria que vem do alto, e é essa que o Senhor ele tem preparado para aqueles que o buscam. Está à nossa disposição para você viver bem aqui na terra, para você viver de acordo com a capacidade que vem dele, do seu Criador. Olha só, nós olhamos para o Salmo 90, verso 2, por ali, está na Bíblia, vai dizer, olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos viver com sabedoria. Porque quando nós temos a inteligência, a capacidade para discernir os nossos dias, meu irmão, nós não vivemos de qualquer jeito, nós não nos assentamos em qualquer lugar, nós não caminhamos com qualquer pessoa, nós não perdemos tempo. Eu estava meditando e por tantas vezes eu falei aqui como esse ano passou rápido, mas o dia ainda continua tendo 24 horas. E o pobre tem 24 horas, o rico tem 24 horas, o feio, o bonito, o gordo, o magro, o baixo, o alto, para todos tem 24 horas. Mas nós estamos tão com overdoses de informação, recebendo explosões de informação em todo o tempo, que nós não vemos o nosso dia passar. Basta você ir para uma chácara, para um lugar onde a internet não funciona, para um lugar onde você não vai se distrair com tantas coisas, e você percebe que o dia parece durar mais, ter mais durabilidade. Você consegue dormir bem, você vê o amanhecer, o nascer do sol, e quando dá 6 horas da tarde você observa e fala, meu Deus, parece que se eu estivesse na minha casa já seria 23 horas, já seria meia-noite.
porque nós estamos nos enchendo de tantas coisas, tantas informações, e essas informações têm produzido o que dentro do nosso interior? Tem nos levado para onde? Tem nos feito crescer, tem nos feito amadurecer, ou tem nos paralisado, nos impedindo de enxergar tudo aquilo que os céus Ele projetou para nós, tudo aquilo que o Senhor Ele já reservou para os seus filhos? Então preste bem atenção, nós precisamos usar o nosso tempo com inteligência, com sabedoria, discernir cada minuto, cada hora, cada dia. O Senhor, Ele tem as instruções para o ser humano viver, entendendo que cada dia, meu irmão, é precioso, é o presente, e nós precisamos entender que existe o mal de cada dia, e existe aquilo que eu posso observar e aprender e viver bem nesse dia. Depende do olhar que você vai ter, depende de onde está focada a tua visão. O seu dia ele pode ser maravilhoso, ou o seu dia pode ser terrível. O que você tira de bom em cada dia que o Senhor Ele te deu é único. Mas nós temos trocado tempo por dinheiro, e temos feito trocas que muitas vezes não são muito inteligentes, não são muito ricas, porque o que o Senhor Ele tem para nós, meu irmão, é aquilo que os olhos de fato não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que não chegou ao coração humano. É isso que o Senhor Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então eu preciso utilizar esse tempo que eu tenho para buscar o Senhor. Meu irmão, não se trata de estarmos aqui somente na igreja, se trata de quanto tempo você dispõe do teu dia para oferecer ao Senhor, para orar. Existem tantas pessoas que hoje desconsideram estar num culto semanal. Assim, não, eu já vou no culto no domingo, eu já vou no culto talvez na ceia, e para mim é o suficiente. Mas na verdade isso aqui é o momento de celebrar ao Senhor. O nosso culto precisa ser diário, o tempo inteiro, conectado com o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, para que você tenha a clareza, para que você tenha a sabedoria, para que você esteja cheio, para que você esteja nele e ele esteja em você. Nós ministramos essa canção, e eu falei: Senhor, que a minha vida seja a tua vida, que eu esteja em ti, que as tuas palavras estejam em mim. E assim, meu irmão, você vai poder pedir tudo ao Senhor, e vos será feito. O Senhor, Ele me deu uma palavra essa manhã, e eu lancei lá na igreja, lancei lá no nosso grupo de informações, que está lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar ou desfalecer. Verso 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Até aí.
Quero orar com você. Senhor, assim como essa palavra ministrou ao meu coração, me fez meditar, meu Deus, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração, para que venhamos meditar acerca desta parábola, deste ensinamento, meu Deus, desta conclusão, porque, Senhor, nós temos uma necessidade de estar perto de Ti, de clamar o Senhor, de nos achegarmos a Ti através da oração. Senhor, ensina-nos a orar como convém. Meu Deus, que as nossas orações não sejam vãs repetições, mas que tenham um propósito, que estejam alinhadas ao Teu coração, que, meu Deus, venhamos aprender a orar como convém, e que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar todas as vezes, ó Deus, que quisermos pedir e que as nossas orações quiserem terminar em nós mesmos, que o Senhor possa nos direcionar, possa ampliar a nossa visão, possa nos dar o discernimento, para que venhamos, ó Deus, pedir, ó Deus, as nações por herança, para que venhamos, ó Deus, entender que o Senhor é grande e poderoso, e que o Senhor não quer que uma bênção termine em mim apenas, em nós apenas, mas que transborde no meio de uma geração, e que traga luz, vida, esperança, salvação, libertação, alegria, paz, ressurreição. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, que venhamos aprender a ouvir, e não somente falar através da oração, e de prontidão Te obedecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, essa palavra falou muito forte ao meu coração, acerca do tempo, acerca de como nós nos achegamos a Deus e da necessidade que temos. Muitas vezes o mundo, o sistema de mídias, ele quer imprimir em nós uma necessidade que não é real, que não vai trazer a satisfação que nós precisamos para caminhar motivados, para sermos firmes e constantes em tudo que fizemos, em tudo que fazemos e iremos fazer. Jesus, ele conta essa parábola com um propósito, para mostrar para aquelas pessoas que estavam ouvindo acerca de que deviam orar sempre e nunca desfalecer, de como precisavam orar e nunca desanimar, porque eu não sei você, mas eu já fiz diversas orações, nessas orações muitas e muitas e muitas petições. Em algumas orações eu até quis ensinar a Deus, com a minha ignorância, a fazer. O Senhor, vai por aqui, Senhor, faz dessa maneira, age dessa forma, como o Senhor fez na vida do fulano. Mas, meu irmão, eu entendi algo nesses dias, que a oração não é para nós ensinarmos a Deus a fazer algo, mas para nos submeter à sua vontade. É para nos submeter, nos render a Ele, em submissão, para ouvirmos e entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Legal que nós temos bons planejamentos, legal que nós temos bons projetos, mas, meu irmão, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos caminhos. E uma vez que eu me submeto à vontade do Senhor, eu começo a entender e viver tudo que Ele projetou para mim. Você começa a viver tudo que Ele projetou para você. Então, existem muitas pessoas que já não conseguem orar mais, por tantas distrações. Falam muitas vezes que não tem tempo, e
eu amo o Senhor que permitiu que Jesus viesse à terra, rasgar o véu, e agora não tem um lugar específico para adorar, para buscar, mas os céus estão abertos, e através do nome de Cristo eu posso me achegar a Ele com temor, mesmo se eu estiver no mais profundo lugar, Ele vai estar ali. Ele vai estar ali de prontidão para me ouvir, para me resgatar, para me auxiliar, para me ajudar, para me consolar, para me fortalecer, para me amparar, para me sustentar. Esse é o Deus que nós servimos. E nós viemos aqui porque entendemos nesses dias que há uma necessidade, irmão. Há uma necessidade, não é de promover movimentos, como muitos têm pensado. Pastor, o que vai dar certo na igreja é se nós fazermos essa movimentação e trazermos esse fulano ou essa pessoa e fazermos isso ou aquilo. Não, nós não fomos chamados para fazer aquilo que dá certo. Nós fomos chamados para viver uma vida com propósito, e uma vida com propósito começa através de um fundamento chamado oração. É através da oração que nós nos relacionamos com Deus. Muitas vezes eu pensei que o que nos transformava era o poder de Deus quando vinha, sabe? O Flávio, aqui ele tem um testemunho fortíssimo. Ele tomou um choque de 13.000 volts numa rede elétrica. Imagina essa energia passando pelo seu corpo, é um poder, é muito forte, que amoleceu os seus dentes, né? Ele, por um bom tempo, teve que comer comida batida no liquidificador, dessa maneira, porque foi tão forte aquela carga, que trouxe sérios danos à sua saúde. E por muito tempo eu pensei que era o poder de Deus, quando vinha, que nos tomava, e que iria nos transformar. Mas não, irmão, o poder de Deus, ele vem sobre você, mas é para realizar algo. O Flávio só sobreviveu porque o choque saiu, não foi isso? Pelo pé. Entrou na mão e saiu no pé, mas se tivesse parado nele, se não saísse, teria matado, teria reduzido ele. Então nós vemos, irmão, que quando o poder de Deus ele vem sobre nós, essa carga, essa unção, essa liberação, ela vem para passar, para transbordar. O que nos transforma de verdade não é o poder de Deus, mas é a presença dele, a sua companhia. É eu caminhar com Ele, é eu estar junto a Ele através da oração. Eu olho para a vida de Jesus, para a vida humana de Jesus, e vejo Ele em certos, ou melhor, em grande parte do seu tempo, orando, buscando o Pai, mesmo sendo Deus, mesmo sabendo quem Ele era, o que Ele veio fazer. E eu creio que a maior aflição de Jesus, que fez ele suar gotas de sangue, não era porque ele estava prestes a ser crucificado, a apanhar, mas era porque ele ia experimentar a primeira vez a solidão, ou estar só, porque desde a eternidade era nós. E naquele exato momento que ele estava absorvendo os nossos pecados, levando os nossos pecados naquele madeiro, ele disse: olha, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava ali, irmão, recebendo o peso dos nossos pecados. Ele estava ali sem a presença do Pai. Meu irmão, se tem uma vida que pode ser classificada como uma vida trágica, uma vida triste, é uma vida sem Deus, é uma vida sem propósito, é uma vida que passou por esta terra
e não marcou ninguém, não viveu sonhos, não viveu as realizações, somente consumiu o que estava na terra, usufruiu, e quando se foi, tudo se perdeu. Ficou para pessoas que nem fizeram nada para ter aquilo. O Senhor, Ele nos ensina a importância de orar sempre sem desanimar. Ele falou, olha, tinha uma viúva que vivia numa cidade, e ela tinha uma causa. E um juiz que nem acreditava em Deus, que nem servia, que nem respeitava os homens também. Só que essa mulher, ela estava lá, clamando, faz justiça, faz justiça. Ela persistiu, ela continuou. Talvez quantos nãos ela recebeu? Quantos nãos? Meu irmão, são os nãos que nos constroem de fato. Quantas vezes eu já quis coisas de Deus, que se Deus tivesse me dado naquele momento, eu teria me destruído. Quantas vezes o meu filho, ainda bebezinho, me pediu coisas que era inapropriado para eu entregar para ele naquele momento. Uma faca, um garfo, um objeto que ele poderia se machucar, se ferir ou machucar alguém. Entende? Muitas vezes nós não entendemos quem nós somos e por isso queremos ter aquilo que muitos têm. Só que o Senhor, Ele está nos preparando, Ele está nos amadurecendo, Ele está através dos nãos, através dos processos, Ele está nos ensinando. Ele fala, olha, não desista, continue clamando, continue buscando, continue se relacionando, continue crescendo. A fé que o Senhor, Ele nos ensina a ter é uma fé crescente. Ele fala, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer a este monte, olha, passa daqui para lá. Porque o grão de mostarda, ele é a menor das sementes, mas a maior das hortaliças. Pequenininho, mas vai crescendo, crescendo, crescendo. E nós não podemos, irmão, viver uma vida sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário a fé. É necessário crer que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Eu preciso buscar. Pastor, mas nesses dias são dias onde os shoppings estão super lotados. De verdade. E as igrejas vazias. Mas, irmãos, as escrituras estão se cumprindo. Infelizmente, eu não posso tomar decisões por tantas outras pessoas. Eu posso trazer luz. Eu posso semear e orar para que essa semente ela caia num solo fértil e produza frutos dignos de arrependimento. E é isso que nós fazemos. Nós oramos aqui nessa noite por esse ambiente, por essa geografia, pela salvação das famílias, pelos jovens. Porque nós temos fé que o Senhor, Ele pode resgatar essa geração. Nós cremos, irmão, que o Senhor, Ele não arrasta ninguém pelos cabelos, Ele atrai pelo coração. Ele não me arrastou pelos cabelos. Ele me atraiu. Ele me atraiu. E agora, nós precisamos entender que nós somos representantes de Cristo. Precisamos ser uma carta viva de Deus. Pessoas que vão viver na contramão do mundo, que vai fazer o que poucos estão fazendo, e por isso vai viver o que poucos estão vivendo. E somente assim as pessoas vão olhar para a minha vida, não para aquilo que eu estou falando, mas para a minha vida, e vai desejar buscar o Deus que nós buscamos, servir o Deus que nós servimos. Quando que os cultos semanais vão estar cheios de pessoas que desejam buscar a Deus? Quando ver na nossa face o brilho que vem do Espírito Santo, ver a alegria da nossa salvação, ver o contentamento em nosso semblante que é de congregar.
de estar junto, reunido em nome de Jesus, de buscar a face do Criador e dos resultados que isso provoca ou proporciona nas nossas vidas. Não é em vão que nós estamos aqui, nós poderíamos estar em tantos lugares, em nossa casa, depois de um dia de serviço, mas nós decidimos estar aqui, porque, irmão, aqui é um lugar onde a palavra de Deus é ministrada, e portanto Deus está aqui, porque a sua palavra está presente nesse ambiente, e é um ambiente propício para nós o buscarmos, para nós o adorarmos como um corpo, como igreja, para nós sermos a família de muitos filhos semelhante a Jesus. É pela fé que nós buscamos a Deus no meio de uma geração que quer buscar os seus prazeres, que quer se deleitar nos seus impulsos, que quer viver a sua maneira, do seu jeito. Então, nós vemos, irmão, que de tanto essa viúva, ela tá batendo. Aquele juiz injusto, ele lhe fez justiça. Agora olhe para o nosso Deus, irmão. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso. E se você buscar, irmão, você vai encontrar. Se você bater, irmão, a porta vai se abrir. Assim Ele garante na sua palavra. É por isso que eu vou continuar buscando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar entregando, porque nós nos tornamos semelhante ao Deus que nós adoramos. Então eu quero buscar mais e mais e mais, até que Ele venha. Eu quero me entregar mais e mais, eu quero me deslocar daqui para ali, porque se tiver pessoas que estão buscando numa intensidade maior, que eu ainda não vi, eu quero conhecer, eu quero entrar e entender que é nesse nível que o Senhor Ele quer que eu caminhe, através de renúncias e entregas, por intermédio da fé. Meu irmão, a fé é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão com seus olhos tapados, com seus ouvidos ensurdecidos. É loucura. Você passa a ser fanático se você busca a Deus numa intensidade maior do que muitas pessoas que estão caminhando ali, que acham que somente aquilo basta, que somente daquela maneira é necessário. Não, irmão, eu quero servir a Deus muito mais do que eu sirvo aos homens, do que eu sirvo a minha empresa, do que eu sirvo a tantas coisas que me traz prazer. Eu quero me deleitar no Senhor, eu quero ter satisfação no Senhor. Um sábio, ele vai dizer assim, que nós precisamos orar, até que nós tenhamos vontade de orar, até que a oração seja um estilo de vida. Meu irmão, como muda, sabe que o diabo, os principados e potestades, ele não tem medo de uma igreja lotada, numa igreja que está com uma multidão. Não, ele não tem medo. Muitas vezes ele pode até estar lá também, ali sem nenhum problema, sem ser notado. Ele também não tem medo de uma boa equipe de louvor, uma boa equipe técnica em louvor, em música. Ele não tem medo de um camarada que pega o microfone, que está vestido com terno e gravata, que faz uma voz grossa. Ele não tem medo. Você sabe, de fato, o que ele teme é quando os filhos de Deus se prostram diante do Pai, do Todo-Poderoso, se rende ao Deus Todo-Poderoso, se submete a Deus. Irmão, aí ele vai perdendo o seu poder, a sua força, ele vai se enfraquecendo, porque o apóstolo ele vai dizer assim: olha, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vós. A submissão a Deus está em primeiro lugar. Em seguida você
por ter se submetido a Deus, você vai ter a força, o capacete da salvação, você vai ter o escudo da fé, você vai ter, irmão, a espada do Espírito, você vai ter os calçados, você vai ter as armas para resistir o diabo, para resistir aquele que vem, para enfraquecer, para distrair, para manipular, para enganar, para mentir, para ludibriar. Você vai ter a força para resistir, e ele não vai ter outro caminho, irmão. Se ele vier por você, até você por um caminho, ele vai ter que fugir por 7, ele vai ter que se dissipar, as trevas vai se dissipar. É por isso que nós precisamos orar sem cessar. Não é de mais programações que a igreja brasileira precisa, de mais movimentações. A igreja, meu irmão, nós precisamos de um povo que se prostra em oração. Nós podemos chamar os cultos de orações de remanescentes, porque são poucos os que entendem essa necessidade. Nós militamos todos os dias entre a nossa carne e o Espírito. É uma guerra diária dentro de nós, e sempre vai vencer aquele que eu alimento mais. Se eu alimento a minha carne, eu só vou ter prazer, e a minha carne vai me cercar ali, vai me aprisionar ali, no meu cansaço, na minha fadiga, no meu esgotamento físico e mental. Eu vou estar ali cansado, e homens e mulheres cansados negociam valores. É por isso que eu preciso, ainda que eu me sinta cansado fisicamente, eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Eu preciso, quando eu me assentar à mesa, agradecer pela refeição, pela vida que está ali dentro daquela casa, dentro daquele ambiente. Eu preciso colocar minha mão na cabeça da minha esposa, do meu filho, e orar, e pedir a graça, pedir a saúde, pedir a força, pedir que o Senhor continue dando vida. Eu preciso exercer este poder que que foi nos dado através da oração. Eu admiro quando os discípulos que caminharam tanto com Jesus e viu eles realizando tantas coisas, tantos milagres sobrenaturais, não pediu outra coisa a não ser que ele ensinasse eles a orar, a orar, a orar. Uma vez nós fomos numa vigília na igreja que o tio do Flávio congrega. Meu irmão, eu já não era novo convertido, não. Eu tinha uma vida de oração devocional, mas eu nunca orei tanto na minha vida. Teve um momento que eu falei: Senhor, eu não sei mais o que falar. Porque a oração não é só falar, eu preciso aprender a ouvir. Às vezes eu só vou falando, Deus quer falar, e a gente se fecha para aquilo que Deus ele quer falar. Nós oramos por um período. Quando eu cheguei e só vi as senhoras de coque, falei: rapaz, vai ser forte aqui o manto, glória a Deus. E nós nos ajoelhamos e oramos ali cerca de 1 hora. Falei: eu não vou levantar, né? Se todo mundo está ajoelhado, eu vou ficar aqui ajoelhado. Nós ficamos, e aí cantou 2 corinhos, mais 1 hora de oração. Aí o irmão trouxe uma palavra de 5 minutos, mais 1 hora de oração. E aí já era quase 4 horas da manhã. Eu falei, e eu falando ali naquele ambiente. Eu não estou falando de pessoas jovens, não, senhoras. Pessoas que entenderam, irmão, que tudo que nós precisamos vai vir através da oração. A sabedoria, a capacidade, a provisão. E isso não é somente para nós ficarmos falando palavras vazias. Não, porque Deus ele não se impressiona com isso. Mais vale um coração sem palavras do que 1000 palavras sem um coração. Porque muita gente pode falar muito bem de Deus e estar com o coração distante dele.
Pode estar ali falando: Senhor, olha, como os fariseus, graças te dou, porque eu não sou igual esse aqui, o fulano, porque eu dizimo, eu faço isso aqui, e tudo isso não vai impressionar Deus. O que vai impressionar a Deus é um coração alinhado à sua vontade, é pessoas que se aproximam dele reconhecendo de fato quem são, os seus limites, as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas falhas, a sua pequenez, a sua ganância, os seus erros. E não vai para a oração para apontar o pecado do pecador, mas vai para a oração para falar de um Deus misericordioso, com um Deus misericordioso que ama o pecador e quer salvar o pecador, e que só precisa de alguém que interceda, que se coloque no lugar desses pecadores, para que haja uma liberação nos céus, para que haja salvação, para que haja vida. Então, irmão, nesses dias, o que tem me feito meditar é o quanto nós temos falado com Deus, porque falar de Deus não me transforma, não muda o meu coração ganancioso, soberbo, orgulhoso. O que me transforma é falar com Deus, com Deus, com Deus. Existem milhares de pessoas que aprenderam a falar de Deus, mas não o conhecem ainda, porque ainda falam tão pouco com Ele, Sabe o que vai mudar lá o ambiente da tua casa? Quando esse Deus que se manifesta em todos os lugares for chamado para a mesa, for chamado para o quarto, for chamado para a sala, for chamado para cada ambiente, for convidado: Senhor, eu abro a porta para o Senhor entrar. É isso que vai mudar o ambiente da tua casa, é isso que vai abrir os céus sobre a sua casa, é isso que vai fazer da tua casa um pedacinho do céu. Sabe, às vezes está tendo um desajuste, um alinhamento, porque Deus ele quer que nós venhamos clamar através da oração, que venha o teu reino, e nós estamos querendo ir para lá tão depressa, sendo que o Senhor ele quer manifestar na terra, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Então nós precisamos, irmão, manifestar esse reino que está dentro de nós, na terra como no céu. Mas para isso nós precisamos, através da oração, conhecer a grandiosidade do céu. O juiz injusto, ele fará a justiça rápido, pelo clamor daquela mulher. E Jesus ele termina assim: olha, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas, na NVT ele vai dizer, olha, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Porque a fé, irmão, é sobrenatural. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem eu não tomar nenhuma ação, ela é morta. Então, quais são as evidências da tua fé? O que você tem feito, meu irmão, com a tua vida, com o teu tempo, com os recursos? Você tem se movido pelo pé ou pela fé? Você tem caminhado por onde todos estão caminhando? Ou você tem trilhado pelo único caminho que Jesus disse para você trilhar? Através da fé. Meu irmão, a fé não torna as coisas fáceis, torna as coisas possíveis. Fácil não vai ser, mas é possível pela fé. Então, comece a se mover pela fé. Leia Hebreus 11 na tua casa, eu já li aqui, já ministrei, é tremendo. O testemunho de homens que viveram pela fé. Pela fé, irmão, profetiza a vida lá na tua casa. Profetiza a esperança. Pela fé, irmão, abra a sua boca, não para reclamar, mas para trazer à existência aquilo que não existe ainda.
aquilo que de fato nem o olho viu, nem o ouvido viu ainda. Pela fé, comece a receber as revelações do Todo-Poderoso, o segredo que Ele não contou ainda para ninguém. Pela fé, comece a tomar posse do impossível que Ele quer realizar na tua vida e através da sua vida. Comece a manifestar o reino de Deus. Eu estava vendo um testemunho de um evangelista que vai em shows e vai orando por todas as pessoas. Ele vai orando e vai ministrando a palavra, e ele fala: olha, eu queria ver o Senhor usando a minha vida em curas, milagres. E eu fui orando, e sempre orando, e sempre orando, e sempre orando, e eu vi o primeiro sinal, a manifestação de Deus acontecer, quando eu já tinha orado por cura, por umas 900 pessoas. E o Senhor, Ele respondeu com fogo, Ele respondeu com sinal, Ele respondeu com maravilha. Ele operou um milagre, porque, irmão, foi pela persistência. Ele orou, até que aconteceu. Então não pare de orar, não pare de clamar. Se você orou um dia por algo que ainda não aconteceu, se você buscou por algo que ainda não veio, irmão, não desista. Talvez através da oração, talvez não, através da oração Deus está te preparando, Deus está te lapidando para você viver o que você está pedindo. Então não pare de clamar, não pare de buscar, e os milagres, os sinais vão seguir aqueles que creem, aqueles que acreditam, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé nessa noite.